Depois que eu descobri a maravilha dos investimentos, eu fiquei maluco, porque eu percebi que para mudar a minha vida seria só uma questão de tempo. Mas quando de fato eu decidi começar a investir, eu travei, porque eu não sabia por onde começar, eu não sabia por onde começar a construir a minha carteira de investimentos. Quanto de renda fixa, quanto de renda variável, quais os ativos de um, quais os ativos de outro, eu fiquei totalmente perdido. E foi por isso que por já ter passado por esse tipo de problema, que eu decidi gravar esse vídeo para você, que está começando a construir a sua carteira agora. Vamos ver como eu construí a minha carteira e como você pode construir a sua? Bora pro vídeo! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Finanças com Equilíbrio. Meu nome é João Paulo Santana e aqui ensino pessoas como você a organizar as suas finanças e investir por conta própria para ter uma vida financeira mais equilibrada. O vídeo de hoje é para você que descobriu que os investimentos podem mudar a sua vida, porém você não sabe exatamente por onde nem como começar. Foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo com um passo a passo de como você montar a sua carteira de investimentos do zero, com investimentos em renda variável e renda fixa, na proporção que for mais adequada para você. Antes de entrarmos no assunto de carteira de investimentos propriamente dito, eu preciso fazer um alerta para você. Esse vídeo é para iniciantes, para pessoas que estão começando a construir o seu patrimônio e têm o intuito de manter essa construção para o longo prazo, para um prazo de no mínimo aí de 10, 15 ou 20 anos, para construir um patrimônio e ter um futuro, uma aposentadoria tranquila. É claro que o perfil de investidor tem muito a ver com a composição da sua carteira. Qual a porcentagem de cada tipo de ativo que vai conter na sua carteira? Mas o que eu vou apresentar para você aqui é uma referência, é um norte para que você possa seguir e, de acordo com a sua postura, de acordo com a sua aversão ao risco ou a sua coragem em investir em investimentos um pouco mais arrojados, que tragam um pouco mais de retorno, você pode ali equilibrar a sua carteira dentro dos exemplos que eu vou mostrar aqui. E se por acaso a sua carteira ficar um pouco diferente da que eu mostrar aqui, não tem problema nenhum. Cada um tem que adaptar a sua carteira de acordo com a sua realidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco mais arrojada com investimentos. Eu gosto mais de arriscar na renda variável. Tem pessoas que preferem se manter mais tranquilas ali na renda fixa porque não gostam de se expor ao risco. Então, não tem problema nenhum se a sua carteira ficar um pouco diferente do exemplo que eu vou dar aqui. O importante é que você conheça os ativos e saiba como dosar esses ativos e equilibrar a sua carteira de acordo com o seu perfil de investimento. Essa é uma carteira para iniciantes e todo iniciante deve começar de uma forma mais ponderada, com menos riscos. E à medida que você for ganhando conhecimento, você for aprendendo a investir, você for conhecendo mais sobre o mercado financeiro, aí sim você vai naturalmente começar a arriscar um pouco mais. Para começar a construção de uma carteira de iniciantes, eu vou dividi-la em duas etapas. A primeira é o plano macro e a segunda é o plano micro. Já já eu vou explicar para você o que é cada uma dessas coisas para que você comece a construir a sua carteira de investimentos. Mas o que é plano macro, o que é plano micro, já começou a complicar. Calma, não começou a complicar nada, eu só estou te dizendo quais são os formatos aqui, a separação que a gente faz na construção de uma carteira de investimentos. Mas antes de começar, eu quero fazer um combinado com você. Se você assistir esse vídeo até o final e sair daqui com a certeza de que consegue construir uma carteira de investimentos, de que esse vídeo fez sentido para você, então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo sem dó, ok? Agora, se você já me segue, já me acompanha aqui há algum tempo, já deixa o seu like aí no vídeo porque você sabe que eu mereço, né? E se você ainda não me segue, já clica no botão em seguir, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo sobre o assunto de educação financeira e investimentos. Antes de falarmos sobre a construção da carteira, eu preciso te alertar sobre a reserva de emergência. É extremamente importante que você tenha uma reserva de emergência. E a reserva de emergência deve estar em renda fixa, em um investimento que tenha liquidez diária, que você possa acessar a qualquer momento. Esse é um passo importantíssimo da formação da sua carteira. Ter a reserva de emergência vai proteger os seus outros investimentos de alguma eventualidade que acontecer na sua vida, por exemplo.
Então não deixe de construir a sua carteira de investimentos contemplando a sua reserva de emergência. Agora que você já está ciente da formação da sua reserva, vamos para a construção do seu plano macro da carteira de investimentos. Mas o que é isso? Plano macro é você definir na sua carteira de investimentos qual o percentual de cada tipo de ativo você terá na sua carteira. Mas como eu faço isso na prática? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é definir qual o percentual de renda fixa e renda variável que você terá na sua carteira. Essa é a primeira e a principal decisão que você vai tomar na hora de construir a sua carteira, porque é daqui que sairão todas as outras decisões que você vai tomar. Entre renda fixa e renda variável, qual vai ser o percentual que você vai colocar na sua carteira? E aqui tem um ponto importante. Esse percentual tem muito a ver com o seu perfil de investidor. Se você é uma pessoa mais conservadora, por exemplo, pode optar por ter 70% da sua carteira de investimentos em renda fixa e 30% em renda variável. Aqui você já definiu um percentual macro de tipo de ativos na sua carteira. 70% em renda fixa, 30% de renda variável. Ou você pode mudar esses números. Se você quiser alternar para 60, 40, também é possível. 50, 50 ou até inverter 30% de renda fixa e 70% de renda variável. É óbvio que esse último exemplo é para quem é mais arrojado. Porém, você que está iniciando agora, eu sugiro que você comece com 70% em renda fixa e 30% em renda variável, para você ir sentindo esse tipo de ativo aqui. Na renda fixa, a chance de você perder dinheiro é muito pequena, quase nula para ser mais sincero. Portanto, se você está começando, comece com essa proporção e à medida que você for evoluindo, for aprendendo, você vai migrando, vai transformando o seu investimento tirando aqui da parte de renda fixa para colocar na parte de renda variável e vai ponderando melhor a sua carteira. Ok, eu já defini o meu percentual, já entendi essa parte, como que eu faço isso na prática? Bom, vamos lá. Partindo do princípio que você definiu, que vai começar com 70% em renda fixa e 30% em renda variável, agora vamos partir para a parte micro da carteira. Lembra que eu falei que a gente ia dividir a carteira em duas partes, a parte macro e a parte micro? A parte macro é essa, você definiu que 70% será em renda fixa e 30% será em renda variável, de acordo com o exemplo que a gente vai usar aqui. Agora vamos para a parte micro. Dentro desses 70%, quais são os ativos que estarão aqui dentro? Qual é o percentual que eu colocarei dentro de cada ativo? Eu, particularmente, gosto de usar a renda fixa apenas como uma proteção para a minha carteira, apenas como um lugar para deixar a minha reserva de emergência, por exemplo. Dentro do percentual de renda fixa, você que está começando não precisa ter mais do que 2 ativos. Você pode, então, dentro desse percentual de 70%, dividi-los em 2 ativos. E você vai ter, por exemplo, Tesouro Selic, que é um excelente ativo de renda fixa para você guardar sua reserva de emergência. E você pode utilizar um CDB de um banco que fique mais fácil e mais acessível para você, um CDB que tenha liquidez diária e pague no mínimo 100% do CDI. Então pronto, você já definiu a sua parte de renda fixa, já definiu o macro, que é 70%, e o micro, que é dividindo em 2 ativos, seria 50% em cada um. Então desses 70% você vai pegar metade e colocar em Tesouro Selic, e metade em colocar em um CDB. Não tem problema nenhum você que está começando, começar com apenas um ativo. Comece só com Tesouro Selic. Às vezes você vai fazer um aporte ali, 1, 2, 3 meses, não precisa dividir já no comecinho. Começa com um, dali passado alguns meses você começa com outro e depois você vai equilibrando, deixando ali esses 2 ativos como ativos de renda fixa na sua carteira. Ok, agora eu já defini a minha renda fixa, a parte macro e a parte micro. Quais os ativos que eu terei dentro da minha parte de renda fixa. Beleza? Beleza. Vamos para a parte de renda variável. Como eu dividiria uma carteira de renda variável para quem está começando? De acordo com o exemplo que a gente está seguindo aqui, 30% da carteira do iniciante vai ficar com renda variável, certo? Dentro desses 30%, eu posso ter 3 tipos de ativos. Para quem está iniciando, é excelente, gera uma diversificação muito bacana e você pode ali experimentando alguns investimentos dentro dessas 3 classes.
Então a parte micro da renda variável vai ser investimentos em ações no Brasil, investimentos em ações internacionais e investimentos em fundos imobiliários. Se eu tenho 30% para dividir nesses três investimentos, eu vou colocar 10% em cada um. Diferente da renda fixa, onde eu posso concentrar em apenas 2 investimentos que não vão me trazer muito problema, na renda variável é interessante que eu considere uma diversificação para os meus ativos. Por isso eu preciso variar com o mínimo de ativos possível as classes de ativos nas quais eu vou investir. Como que eu faço isso na prática? Agora você deve estar pensando assim, pô cara, complicou. Você vai colocar ativos internacionais, ações e fundos imobiliários. Eu estou começando agora, como que eu vou fazer isso, cara? Eu não faço ideia nem de qual ativo eu vou comprar, como que eu vou investir em coisas internacionais. Calma, fique tranquilo que eu vou te passar aqui alguns ativos que você já pode começar e contemplar essas 3 áreas que eu falei para você. O importante da diversificação na carteira de renda variável é que você consegue proteger o seu patrimônio. Se você diversifica, caso haja algum problema em alguma classe de ativos, as outras classes elas compensam a perda que houve naquela ali. Então, a diversificação vai proteger o seu patrimônio como um todo. Por isso a importância de investir nesses 3 tipos de ativos. Para que você diversifique sem ter muita preocupação, sem ficar fazendo muito malabarismo para escolher ativos, você pode começar pelos ETFs. O que são ETFs? A sigla ETF significa Exchange Trading Funds. São fundos de investimentos onde você compra um ativo e investe em vários ativos que tem dentro daquele ativo. É como se você estivesse comprando uma cesta de ações. Nesse caso, para você que está começando a construir a sua carteira, eu vou te passar 2 ETFs que vão contemplar esses 2 tipos de ativos que eu falei aqui. Um deles é o IVVB11. Esse ativo ele vai contemplar todas as ações do S&P 500, que é o índice das principais empresas norte-americanas. Investindo em IVVB11, você já está diversificando sua carteira, investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos através de um único ativo. Então anota esse aí, IVVB11. Esse ativo é a sua parte de renda variável de investimentos internacionais que você terá na sua carteira. O outro ativo é o BOVA11. O BOVA11 é a representação das principais empresas brasileiras na Bolsa de Valores. Então você vai comprar também esse ETF chamado BOVA11 e dentro dele vem uma gama de outros ativos, vem uma gama de empresas. Essas empresas são as principais empresas do índice Bovespa. Logo, comprando apenas um ativo, o BOVA11, você estará diversificando sua carteira nas principais empresas brasileiras. Para começar, está ótimo. 2 ativos, IVVB11 e BOVA11, já contemplam dezenas de empresas dentro da sua carteira. Agora que temos 10% em IVVB11, 10% em BOVA11, restam ainda os outros 10%. Onde eu colocaria esses 10%? Quais os tipos de ativos eu investiria nesses últimos 10%? Eu investiria em fundos imobiliários. Que tipos de fundos imobiliários eu posso escolher? Bom, eu colocaria 4 tipos de fundos imobiliários. 3 fundos de tijolo, que são os mais seguros, e um fundo de papel, que é um fundo um pouco mais arriscado, porém nem tanto assim se você escolher um bom fundo, mas que pode te trazer uma rentabilidade um pouco maior, enquanto que você protege ali boa parte dos seus ativos, né? Protege boa parte do seu patrimônio nesses 3 de fundos de tijolo e coloca um de papel. Ah, não estou entendendo, o que é fundo de tijolo, fundo de papel, como que eu vou saber isso? Assista esse vídeo aqui. Vou deixar esse vídeo aqui para você, eu gravei esse vídeo há algum tempo já, mas eu uso ele até hoje. São os critérios, 7 critérios que eu uso para escolher os meus fundos imobiliários. Lá você vai entender o que é um fundo de papel, o que é um fundo de tijolo, como escolher cada tipo de fundo. Então, depois que você assistir esse vídeo, você pode escolher 4 fundos imobiliários e colocar nesses 10% últimos da sua carteira de renda variável. Existem fundos imobiliários, por exemplo, de base 10 que a gente chama, que custam, a cota deles custa em média R$10 cada um. Então com R$40 você já consegue investir em 4 fundos diferentes. E R$40 você já consegue formar ali a parte de fundos imobiliários da sua carteira de renda variável. Pronto, está formada a sua carteira. 70% em renda fixa, 30% em renda variável,
Dentro da renda fixa a gente dividiu em duas classes de ativos. Dentro da renda variável a gente dividiu em 3 classes de ativos. Eu defini para você quais os ativos você pode começar a investir, você pode usar no início para investir. Dessa forma você consegue diversificar a sua carteira. Você dolarizou parte da sua carteira porque você comprou um ativo que é baseado nas empresas americanas, ou seja, baseado no dólar. Com essa construção que eu fiz aqui, você já pode ter uma carteira diversificada, proteger o seu patrimônio e começar a investir tranquilamente. Você acha que é possível começar uma carteira de investimentos com o que você aprendeu aqui? Lembra do que a gente combinou lá no começo do vídeo? Se você acha que consegue construir uma carteira de investimentos com tudo isso que eu elenquei aqui, agora é a hora de compartilhar esse vídeo. Então deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que está começando e não sabe, não faz a mínima ideia de por onde começar. Já manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha no grupo lá do pessoal da empresa, do pessoal da família, para que todo mundo aprenda a construir uma carteira de renda fixa e renda variável com diversificação e proteção. Mais completo que isso é impossível, não é verdade? Agora me diz aí, tem algum ativo que você colocaria na sua carteira que eu não falei aqui? Se tem, escreve aqui nos comentários para a gente avaliar e saber, de repente tem alguma coisa que você acha interessante aí que pode contribuir com as pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, então deixa aqui nos comentários. E se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários também que eu vou responder todo mundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo, até lá!